O arrebatamento, quando que será? Vai ser para todo mundo? Essas são perguntas que a gente fica às vezes se perguntando. Será que vai ser para todo mundo o arrebatamento? Quando que vai ser? Quando que vai acontecer? Fica aí comigo esse vídeo até o final e nós veremos juntinho aqui sobre esse assunto. Bom, primeiramente, irmãos, eu me chamo Fagner Cristiano, para quem não me conhece. Já quero pedir aos irmãos que já venham se inscrever, irmão e irmãs, para se inscrever no canal. Já quero avisar também vocês que o barulho estiver aí de redor, não se preocupa não, tá bom, irmãos? Porque aqui é meio barulho, tá meio eco, mas porque às vezes passa gente aqui, então não dá muita atenção para isso não. Então vamos abordar aqui acerca do arrebatamento da igreja, né? Sobre coisas que nós estamos prestes a viver, né? Prestes a acontecer. Então, me senti no meu coração de abordar esse tema. Não vai ser algo muito profundo, mas a gente vai saber pelo menos assim, um básico. Acredito eu aqui, na base da palavra, a gente vai entender sobre isso. Bom, para a gente começar, vamos ver o que é o arrebatamento sobre a Bíblia. A gente vai estar baseando esse texto lá em 1 Tessalonicenses 4, onde Paulo ele vai falar para os Tessalonicenses acerca desse assunto abordado, acerca do arrebatamento. Primeiramente, para a gente saber disso, os Tessalonicenses, eles eram um povo muito fiel ao Senhor Jesus. Eles seguiam, né, o que Paulo, inspirado pelo Senhor, o apóstolo Paulo, ele falava. Então, aquele povo era um povo muito obediente, muito fiel. Só que por que Paulo escreve aos Tessalonicenses, principalmente a 1 Tessalonicenses 4, para falar para aquele povo acerca do arrebatamento e acerca das pessoas que já até mesmo morreram, se elas vão ser arrebatadas, como é que vai ser, como é que isso vai acontecer. Por quê? Porque aquele povo, os Tessalonicenses, eles estavam perdendo a esperança, né? Acredito eu, porque eles estavam pensando que os que já morreram, né, em Cristo, seus parentes, não teria chance de arrebatamento, não ia aproveitar, né, dessa maravilha que Deus tem para os seus, né? Então vamos agora seguir na base bíblica o que Paulo fala para eles. Lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o versículo 17. Vamos ler aqui, já começando aqui o 14, irmãos, mas eu vou botar aí para vocês a referência do 13 até o 18. Vamos lá. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Bom, para a gente começar, quando a gente entende aqui dessa palavra, para a gente dar a introdução, o que significa arrebatamento, irmãos? Arrebatamento significa você ser, o nome já está falando, né? Ser arrancado, como diz aqui, arrebatado repentinamente e com força. Ou seja, será um evento que vai acontecer, ninguém sabe o dia, nem a hora que vai acontecer, então já está aqui a resposta. A gente não sabemos o dia, nem a hora que isso vai acontecer, porque é bíblico. Jesus falou que um dia ele virá como um ladrão, de noite. Tu sabe quando o ladrão vai vir na sua casa? Não. Então você não sabe o dia nem a hora que isso vai acontecer. Mas vai acontecer, irmãos, porque na base bíblica nós podemos ver que isso irá acontecer. Paulo ele fala que vai ser, as pessoas vai ser como abrir e fechar de olhos. Ou seja, quando tu faz assim, ó, tu não abriu, tu fechou teu olho, então vai ser assim, rápido. E ainda estou fazendo para vocês lento, mas vai ser uma coisa muito rápida. Muitos dizem que vai ser para não acontecer nenhuma coisa no mundo. Bom, desculpa os cachorros aí, tá, irmãos? Estão perturbando muito aí, mas tudo bem. Então a gente vai ver que o arrebatamento vai ser isso. Vai ser, as pessoas vão ser arrebatadas, né, tiradas dessa terra, e vai ser com força e vai ser rápido. Então vai ser uma coisa divina, né? Vai ser, todo mundo vai subir num instante, num abrir e fechar de olhos. Bom, aí Paulo vai falar sobre as pessoas que já morreram, né? Os irmãos que já morreram em Cristo Jesus. Se você tem um parente que já morreu em Cristo Jesus, igual Paulo vai dizer, para a gente não se desesperar, para a gente saber que eles também vão ser ressuscitados. Como diz aqui, vou ler para vocês, no 16:
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, os que já morreram, né, passado, desde lá do passado até aqui agora, por exemplo, se Jesus volta hoje, eles seriam arrebatados primeiro. Por exemplo, vou dar um parente meu que já morreu. Parente meu que morreu em Cristo Jesus. Eles vão ser ressuscitados primeiro, né? E nós seremos arrebatados depois, mas isso vai acontecer juntamente, ou seja, eles vão ser arrebatados, eles vão ser ressuscitados e nós seremos arrebatados juntamente para encontrar com o Senhor nos ares. Ou seja, como diz aqui, 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, então vai ser algo que vai acontecer junto. Vai ser, por exemplo, eles com a gente, vamos ser arrebatados juntamente para encontrar com o Senhor nos ares. Então vai ser algo glorioso, vai ser algo que, como se nunca houve isso antes, né? Sobre acerca desse arrebatamento. Mas para que serve o arrebatamento, irmãos? Basicamente o arrebatamento serve para a gente, se encontrar com o Senhor nas nuvens, para Deus nos livrar, vai falar na palavra do Senhor, que Ele vai tirar, né, a gente desse mundo, para nos livrar da ira futura, né? Se você não viu o vídeo lá meu que eu estava postando, acho que eu postei semana passada, que vai falar sobre o surgimento do anticristo, então depois que acontecer o arrebatamento, irmãos, as coisas vão começar a acontecer, vai vir sobre o dia do Senhor. Depois que houver o arrebatamento, vai vir o dia do Senhor. Na Bíblia fala que é o dia do Senhor, ou seja, vai ser algo, por exemplo, se fosse hoje, se a gente fosse arrebatado hoje, automaticamente, segundos avante, já começaria o dia do Senhor, né? Aí já começaria a grande tribulação. Então, são muitos os fatos que vai acontecer, né? É a promessa do Senhor Jesus que vai se cumprir, né? Que a promessa dele é o quê? De salvação, né? Vida eterna. Só que vai ter um processo, irmãos. Então, por exemplo, se acontecesse hoje, nós seremos arrebatados com o Senhor. Só que logo após iria vir o dia do Senhor, que vai ser o quê? A grande tribulação. Aí vai ter 3 anos e meio de falsa paz, e depois mais 3 anos e meio, né, de onde o anticristo se revelará. Só que isso, se você não viu meu vídeo lá que eu postei lá do surgimento do anticristo, vê lá. É um vídeo também que eu falei basicamente algo básico ali, não foi algo tão profundo, mas se você está interessado nesse assunto, vai lá dar uma olhadinha lá. Então, irmãos, quem tem direito ao arrebatamento, né? Quem tem direito ao arrebatamento, na verdade não é nem direito, né? Porque nós não somos dignos, né, do arrebatamento. Só que aqueles que se lavaram no sangue de Jesus, né, e principalmente que aceitaram Ele como seu Salvador e como seu Senhor, esses vão ter direito ao arrebatamento. Mas também aqueles que estão vivendo, que aceitaram a Jesus, estão aceitando Ele como Senhor e Salvador, por isso que é como Senhor também, não é só como Salvador. O Senhor, por exemplo, Ele dá uma ordem, você vai obedecer a ordem do seu Senhor, né? Então você vai entender que Jesus, Ele é o teu Salvador, só que Ele também é o teu Senhor. Aqueles que viverem, quem tem direito? Aqueles que viverem junto com o Senhor, né? Aqueles que andarem nos caminhos retos, vamos dizer a palavra fiel. Aqueles que viveram com fidelidade ao Senhor, esses terão direito ao arrebatamento. Aqueles que estão sendo fiel, aqueles que estão aguardando, se lavando, se purificando, né, nas águas purificadoras do sangue de Jesus. Vamos botar basicamente aqueles que se lavam no sangue de Jesus. Então esses têm direito ao arrebatamento. Se é uma palavra certa para se dizer, é direito. Porque nenhum de nós somos merecedor, né? Porque é dom de Deus, assim diz a palavra do Senhor. Depois que acontecer os que morreram, né? Os que morreram em Cristo Jesus, e a gente que fomos arrebatados, subimos, nessa transformação, a Bíblia vai falar que a gente vai ser transformado em corpo de glória. Porque a palavra do Senhor vai dizer que carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Então, né? Assim nós temos que ter a convicção que quando o Senhor vir me buscar, me arrebatar, isso aqui, quando a gente estiver subindo, nós vamos ser transformados. Quando a gente estiver subindo, ali vai ser o processo de transformação, né? Como que vai ser, não sei, mas a gente vai ser purificado, vai ser um corpo de glória. Esse corpo que é corruptível vai se transformar num corpo incorruptível. Por isso que quando vier o arrebatamento, nós temos que estar lavado e remido no sangue de Jesus. Nós temos que estar com as nossas vestes brancas, purificada para aquele grande dia. Então, vou ler um texto aqui na palavra que diz basicamente sobre isso, que a gente vai ser transformado. Lá em 1 Coríntios 15, vai falar basicamente sobre isso. 51 diz assim:
Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, aqui Paulo está querendo dizer o quê? Que a nossa carne, como eu já havia falado, nós vamos ser transformados em corpo de glória, né? Que coisa linda, irmão, vai ser aquele grande dia, né? Que coisa maravilhosa, que coisa linda. E agora a gente vai ver, como eu falei, quem tem direito, mas na verdade são aqueles que estão sendo fiel. E vamos falar sobre agora quem não vai ser arrebatado, irmãos. A igreja que não será arrebatada. Bom, se eu não me engano, lá em Mateus 25, vamos ler aqui? Vamos ver pelo menos. Lá em Mateus 25, irmãos, vai falar sobre o sermão profético. Quando Jesus estava falando, vai falar sobre as 10 virgens. Ali dá um exemplo claro disso, quando Jesus fala que 5, né, 10 virgens. 5 era louca, 5 era prudente. As 5 prudentes, elas estavam continuamente, né, buscando o azeite. O azeite ali, irmãos, significa a presença, significa o Espírito Santo. Porque a gente não pode, o servo do Senhor jamais pode deixar de parar de buscar o Espírito Santo. Porque se você parar de buscar aquilo que te fortalece, você ficará fraco, você não terá força para continuar na presença, né? Porque não vai ser pelas tuas forças, dos teus braços que você vai ficar na presença. Uma vez eu aceitei Jesus, pronto, acabou. Não, você vai continuar se purificando, se lavando, se renovando nas águas do Espírito e no sangue do Cordeiro, né? Que é o Senhor Jesus, que é o único que é intermediador entre Deus e os homens. Por isso que Jesus falou que sem mim ninguém verá Deus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for por mim, ninguém chegará ao Pai, né? Então aqui ele dá um exemplo claro sobre isso. Quando ele fala sobre as 10 virgens, sobre as 5 loucas e 5 prudentes. As outras 5 loucas, elas até aceitaram Jesus, elas até aceitaram o Senhor. Só que por a tribulação, né? Nós sabemos que não é fácil o evangelho, é difícil. Então ali dá a entender que elas acabaram deixando de buscar a presença, deixando de buscar aquilo que fortalecia, né? O combustível. Então elas ficaram fracas e adormeceram, né? Também, vamos dizer assim, no mundo espiritual. Quando chegou a hora, quando falou, aí veio o noivo, nós vamos entender também que é o arrebatamento. Aí veio o noivo, aí não teve mais tempo delas buscar, porque o tempo de buscar a presença é agora. Se tu não buscar a presença agora, não vai dar tempo mais. Quando Jesus voltar, você não vai ter mais chance, entendeu? Por isso que você tem que buscar o agora e o hoje. Busca a presença agora e busca a presença no hoje. Bom, e sobre a expectativa aqui falando, continuando sobre esse tema abordado, aqueles irmãos que viverem na iniquidade, que viverem no pecado, que embora aceitaram Jesus, só que viveram no pecado, viveram na iniquidade, irmãos, não vão de maneira nenhuma serem arrebatados. A Bíblia dá um exemplo claro sobre isso. Eu vou mostrar para vocês aqui. Quem aceitou Jesus, mas continuou vivendo no pecado, continuou vivendo na iniquidade, que é pior ainda do que o pecado. Qual a diferença do pecado para a iniquidade? A iniquidade é aquilo que você sabe que é errado, mas você continua praticando, entendeu? Então, quem continuar vivendo no pecado sem querer libertação, né, não fazer esforço para lutar, porque nós sabemos que às vezes, né, tem pessoas que têm vício, mesmo quando aceita Jesus, ela continua naquele vício, só que aí a pessoa tem que fazer o esforço, né, buscar o Senhor para poder se libertar. Só que há uma diferença daqueles que têm prazer na iniquidade, né? A palavra fala sobre isso, daqueles que tiveram prazer na iniquidade. Em vez de ter prazer na lei de Deus, quiseram buscar coisas que não são da graça de Deus, tiveram prazer naquilo que fizeram. E aqui dá um exemplo claro, lá em Lucas 12, do 45, vai falar sobre a parábola do servo vigilante, né? Quando ele falava para a gente vigiar, ele diz assim: mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criadores e criadas, e comer, a beber e embriagar-se, virá o Senhor naquele servo do dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separará e lhe dará a sua parte com os infiéis. Então, quando ele fala aqui sobre isso, sobre esse servo vigilante, ele falou o quê? Como a parábola das 5 loucos, né? Das 10 virgens. Elas falaram, nós podemos entender que foi exatamente isso que aconteceu. Se cansou, né? Irmãos, que a gente vê orar todo o tempo, a gente não vê se cansar de fazer a obra do Senhor, se cansar de estar no reino, olhar. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar para a gente ter esperança na salvação.
né? Ali é uma coisa que Paulo fala para a gente ter renovo, se renovar na esperança de salvação. Porque pode acontecer isso aqui, irmãos, do servo ele se cansar, ou criar e começar a espancar, né? Começar a beber, ficar em berrões, né? Como diz na palavra do Senhor, e ficar na iniquidade. E aí o que vai acontecer? Vai vir o dia do Senhor, vai vir um arrebatamento, e aí já é, irmãos. Aí não vai ter mais chance para ele. Aí que entra a parte que vai falar sobre o que vai acontecer, o que acontecerá depois que Jesus voltar. Perdão. Aí Jesus arrebata a sua igreja para si, né? Leva aqueles que morreram, que estavam em Cristo, porque os que não estavam vão aguardar, né, também o dia do juízo, os que estavam em Cristo. Aí os que estavam em Cristo vão ressuscitar. Aí, por exemplo, aí levou a igreja, né? Aí o que vai acontecer depois? Como eu já tinha falado, vai vir o dia do Senhor. Só que aqueles que tiveram seu prazer na iniquidade, irmãos, vão ficar sujeitos à ira de Deus. Por isso, quando Paulo ele vem falando, ele vem abordando, né, para a gente ter esperança, é para a gente ter esperança na vinda do Senhor. E não para a gente ficar matutando, quando Jesus voltar, depois quando eu vou ter mais uma segunda chance. Não. O apóstolo Paulo vem todo o tempo abordando a gente para a gente ter esperança na vinda de Jesus. Por quê? Jesus ele vai levar a sua igreja amada, vai tirar dessa terra para o livramento, irmãos, do dia do juízo. Porque Deus ele não chamou os filhos dele para a ira, mas ele chamou para o consolo, para a comunhão. Por isso que Jesus vai arrebatar para si. Depois, quando Jesus arrebatar, aí entrará o período da grande tribulação. Ou seja, onde vai haver como nunca houve coisas na terra. Isso que a gente tem vivido, irmãos, que nós acreditamos que vai piorar. Se alguém falar para você que vai melhorar, não, vai piorar. Vai piorar sobre o aspecto, irmãos, entenda, de mundo. Não que na tua vida vai ter que piorar, não tome isso para você não. Claro que a gente, como servo do Senhor, nós temos que falar, vai melhorar, a situação vai melhorar. Mas assim, na base bíblica, nós vamos entender que vai ficar mais grave. Se o pai matava filho, antigamente lá, vai matar muito mais. Entendeu? Vamos dizer assim. No outro vídeo eu também falo sobre isso. Então as coisas vão se aumentar, vai piorar. Então aí, isso é os princípios das dores, né? Isso que a gente tem vivido. Só que naquele grande dia, quando vai falar a grande tribulação, o nome já está dizendo a grande tribulação, vai ser algo como nunca houve na terra, né? Ai das grávidas, né, que amamentam, ai das mulheres que amamentam, porque aquele grande dia vai ser terrível, irmão, como nunca houve na face da terra. Por isso que Jesus não quer que você fique preocupado, não quer que eu fique preocupado, né, com o período da grande tribulação. Jesus quer que a gente fique, não é nem preocupado, fique vigilante para o grande dia dele voltar. Pode ser até agora. Então, o dia do Senhor pode ser até hoje. Tá? Então, os irmãos conseguiram entender até aí? Jesus voltará, buscará a sua igreja, os mortos serão ressuscitados que estavam em Cristo, e entrará o período da ira do Senhor sobre a terra. Porque, irmão, Jesus, Deus, ele fez a gente para poder ter relacionamento, né? Lá no Adão a gente vai entender isso, quando ele criou Adão e Eva. Criou para ser eterno. Né? Eles participavam da árvore da vida eterna, mas é um outro texto também para a gente abordar, né? E Deus criou para a gente ter comunhão e vida eterna com Ele. Só que o pecado nos separou de Deus. E o plano de Deus foi o quê? Trazer Jesus para poder a gente voltar. Todo mundo já sabe sobre isso, né? Ainda acredito que também talvez não tenha gente que saiba disso, mas Jesus ele veio, restaurou essa ligação, essa comunhão para a gente poder um dia reinar com Jesus no céu, né? Então esse foi o objetivo do Senhor. Então, aqueles que quiserem, por exemplo, você hoje está ouvindo essa mensagem, talvez você não seja crente, espero que alcance, né? Se você puder compartilhar também aí, irmãos, não é para minha glória, mas é um prazer de estar fazendo, né? E ver que também dá fruto. Então, se você puder me ajudar, puder estar compartilhando, puder estar deixando o seu like, tá bom? Para poder outras vidas também acompanharem, vou ser muito grato, né? E o Senhor também. Se você que está aí, não tem Jesus no seu coração ainda, ou não aceitou Jesus, porque não sabia, ou porque não quer, ou porque não chegou o teu momento, você se diz assim, você já está ouvindo falar dessa mensagem, entendeu? Já está ouvindo falar da mensagem de Jesus. Então você não está mais disperso sobre o que vai acontecer, entendeu? Né? Todo mundo compreende isso. Nós já estamos ouvindo que Jesus está voltando, né? Nós temos muitos noticiários, muito noticiário está falando sobre isso, a televisão, que Jesus está voltando. Só que um dia ele voltará mesmo, né, irmãos? Então, você já está em alerta. Então, por isso Jesus fala, seja vigilante, e esse dia chegará. Então, os que, voltando no assunto abordado sobre a vida eterna, sobre relacionamento,
Quando Jesus voltar e as pessoas que ficarem, vai ser aquelas que não estão com fidelidade com o Senhor. Embora às vezes o inimigo, irmãos, ele fica nos acusando, né? A gente que somos crentes. Acho que todo mundo passa por isso. Se eu falar que não passa, eu vou estar sendo hipócrita, né? Porque a gente tem que ter certeza da nossa convicção, da nossa salvação. Só que tem momentos que a gente fica ali, né, oscilante. Meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que eu estou olhando ali? Mas a gente vendo que na base bíblica são aqueles que têm prazer na iniquidade, que estão vivendo, né, no pecado, ou então que não estão se examinando, né? Por isso que a gente tem que se examinar. Antes de eu falar para você, eu tenho que falar para mim se eu estou certo com o Senhor, como que eu estou a minha vida, que eu posso estar aqui, mas eu posso estar errado aí. Aí eu vou ser se é salvo ou não. Por quê? Não adianta você estar falando, mas você não está praticando, não está servindo. Aceitou Jesus como seu Salvador, mas não aceitou Jesus como seu Senhor. E aí? Tem que aceitar Jesus como teu Senhor também, né? Tem que fazer o que Ele pede, os mandamentos, cumprir os mandamentos do Senhor, tá bom? Então, abordando esse tema, depois os que ficarão sob sujeitos à ira de Deus, né? Vai ser um tempo onde Deus vai começar a lavar a terra, né? Vai tirar tudo, então não vai ser ainda não vai ser a completa tirada da iniquidade ainda, né? Mas Deus vai começar a fazer com que aquelas pessoas que não aceitaram Ele, que não viveram fiel, vai começar a ser apertada, né, por Deus, vão ser apertada pelo mundo, pelas coisas que vai acontecer. Algumas vão se salvar, outras, a maioria não, porque a Bíblia fala que eles vão ter prazer na iniquidade. Deus vai lançar sobre eles, sobre um espírito, né, que eles mesmos vão ser amantes de si mesmos, né, e vão ter prazer naquilo que vão estar fazendo. Então, muitos irmãos não vão ter chance de salvação, a grande maioria. Percebe-se uma coisa: se a gente com o Espírito Santo na terra, nós temos visto o que nós temos visto, né? Se nós temos o Espírito Santo quando a gente prega, imagine quando o Espírito Santo subir com a sua igreja, embora ele estiver na terra, mas não vai atuar como atua hoje. E aí, irmãos? Agora imagina você, como que será? Sem chance assim de muitas pessoas se salvarem, entendeu? Mas ainda acredito que vão ter pessoas salvas, que nem diz na palavra do Senhor, né? Embora tem um outro estudo também que fala sobre que a vinda de Jesus, a segunda vinda, será para os judeus, mas aí não é um tema que eu queria abordar agora não. Então, vamos falar agora o último tópico sobre esse tema de arrebatamento. Devemos aguardar ansiosamente a vinda do Senhor. Aí está um tema abordado, né? Está um tema meio delicado. Se a gente estamos sendo fiel ao Senhor, né? Se viram o Senhor com fidelidade, nós ansiaremos essa vida. Por isso que tem aquele louvor que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando tu sente aquela presença, tu sente aquela convicção, você clama mesmo Maranata. Mas os que não estão, né, com o Senhor fiel, sabendo que tem alguma coisinha, algum pecadozinho errado, né, quando a gente, né, peca contra o Senhor, então a gente já fica meio com medo, né? Porque, oh meu Deus, será que Jesus, né? Como é que a gente fica meio receoso? Mas a Bíblia fala que a gente devemos ansiar a todo tempo essa volta do Senhor, aguardar. Por quê, irmãos? Porque o arrebatamento para a igreja não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Então eu vou também que diz: quem ficou, ficou, quem partiu, partiu. Para quem ficou só lágrimas, para quem partiu é festa. Então, se você ficou, aí é lágrima. Mas se você partiu, é alegria, né? Porque os que estão sendo fiel, é alegria. Então não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Porque vai ser algo que Deus vai livrar os opressores, dos opressores, porque é difícil, irmãos. Nós permanecemos na presença do Senhor, nós somos afligidos, nós somos, né, perseguidos, nós somos caluniados, nós somos... E muita coisa que vai acontecer sobre nós, no mundo espiritual e também carnal. Então vai ser um livramento que Deus vai dar para a igreja, para nós morarmos com Ele no céu, juntamente para sempre com Ele. É uma palavra de certeza. A palavra vai dizer: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós devemos guardar a nossa coroa, não deixar que ninguém tome a sua coroa. Não deixa nem mesmo você tomar a tua coroa. Se você está desanimado, às vezes eu fico desanimado, mas em nome de Jesus, pega na palavra, se firma na promessa que Ele falou do Apocalipse e continua. Embora você não tenha Ele na presença muito firme, mas continua, não para não, irmão. Tá bom? Vou ler só agora um tópicozinho aqui, lá em Tessalonicenses 4, 4:17 vai dizer assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
Quando o apóstolo fala aqui, no estudo que a gente lembra, quando ele fala nós, é porque Jesus ele poderia ter voltado, irmãos, até mesmo naquele tempo lá, quando ele estava escrevendo essa epístola. Por isso que a gente tem que aguardar ansiosamente, porque eu estou gravando esse vídeo aqui, acho que hoje é dia 7 ou dia 6, não me engano, não me lembro. Eu estou gravando esse vídeo aqui agora, mas Jesus pode voltar aqui agora, até mesmo gravando esse vídeo. Então, por isso que ele usa o termo nós, os que ficarmos vivos. E os que já morreram, né, já abordamos esse tema, vai ser arrebatado. Então, nós temos que ansiar. Por isso que Jesus fala, seja vigilante, não faça como aquele servo fez. O servo tem que ser servo vigilante, entendeu? Não falar que o dia do Senhor está demorando, porque muitos falam isso, Jesus já está voltando, mais de 2000 anos atrás a gente escuta falar sobre isso. Mas Jesus irá voltar, irmãos. Então nós temos que aguardar ansiosamente essa vinda de Jesus. Eu espero que você tenha entendido até aqui. Se entendeu, deixa aqui nos comentários. Se você quer um pouquinho mais de vídeo abordado sobre mais profundo, sobre outra coisa relacionada ao arrebatamento, sobre a vinda de Cristo, também deixa no comentário. Se você também tem sugestão de vídeo de cover, eu estou fazendo também vídeo de cover, tá? Meu canal é só isso, vídeo de cover e devocionais. Espero que os irmãos aí tenham gostado do conteúdo que eu estou botando, tá bom, irmãos? Um beijão, tenham a paz do Senhor e fica com o Senhor Jesus. Tchau, tchau.